bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Depacier, eu sou diretor jurídico da ANEFAC e sócio da Levi Depacier Advogados. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento de hoje. Bom, agora em julho, vamos completar 1 ano e 4 meses de pandemia e isolamento social. Felizmente, o horizonte nos propicia uma visão otimista de melhora breve, e com isso a ANEFAC já está pensando em receber todos vocês no nosso tradicional congresso anual, que há 2 anos vem sendo realizado em formato 100% digital. Confiram um pedacinho do que estamos preparando para vocês no ano que vem. Pode rodar. Por terra, pelo mar ou pelo ar, escolha como trazer sua família para o Portobello Resort e Safari. Este paraíso na Costa Verde, com todos os quartos de frente para o mar. Desfrute diversas opções de atividades ao ar livre e em contato com a natureza. Seus filhos vão amar o clubinho e o incrível safari. Faça sua reserva. Portobello, lugar de ser feliz. Bom, esperamos todos vocês conosco nesse evento. As inscrições já estão abertas. Vocês podem acessar através do QR Code que aparece aqui na tela. E espero vê-los aí no 24º Congresso da ANEFAC. Bom, no ano que o reconhecido Troféu Transparência Prêmio ANEFAC FIPECAF comemora suas bodas de prata, a ANEFAC organizou uma série de ações que visam colaborar com a bandeira de transparência para o mercado, né? Dentre elas está o Circuito de Transparência, uma agência de debates com muito conteúdo em prol das empresas e fomento de melhores práticas. Neste segundo encontro, vamos falar sobre o impacto da lei anticorrupção nos negócios. E aí, nesse tema, vai entrar como minimizar os riscos, a implementação de ferramentas de compliance, como o nosso público ele é formado muito por contadores, nós vamos falar sobre a responsabilidade do contador em relação à lei anticorrupção. Então, aí são pontos a serem discutidos nesse debate de hoje, né, agora pela manhã. E antes de apresentar os nossos convidados, né, que são as estrelas aí do nosso webinar, alguns recados importantes, né? O evento ele está em análise no CFC para pontuação na educação profissional continuada. Então, obviamente que eu incentivo a todos vocês a participarem conosco, colocando suas perguntas no chat durante o decorrer do evento. Vamos ter um momento no final dedicado para essas respostas, então quem tiver dúvidas e perguntas, fiquem à vontade. Bom, recados dados, eu vou apresentar agora os nossos convidados. Primeiramente, eu queria apresentar o Adalto Machado, que ele é delegado da Polícia Federal e do Departamento de Anticorrupção. Bom dia a todos, obrigado, Eduardo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Marina. É uma honra estar aqui, participar desse evento e contribuir um pouquinho aí com o combate à corrupção. Estou aqui na Delegacia de Combate à Corrupção em São Paulo, então vamos ver se consigo agregar um pouquinho aí de conhecimento para vocês. Obrigado, Adalto. Também, junto com a gente hoje, vamos ter Marina Mantoni, ela é Associate Partner do Departamento de Forensic and Integrity Services na Ernst Young. Bom dia, obrigada, Eduardo. Estou muito feliz de estar aqui, junto com os meus colegas Adalto e Fernanda. Bom, eu sou uma breve explicação, né, um breve histórico. Eu atuo aqui na área de compliance e investigações há mais de 10 anos, tanto em consultoria quanto em empresas privadas. E espero poder contribuir bastante ao lado desses dois grandes mestres aqui, poder contribuir com informações relevantes para vocês. Obrigado, Marina, obrigado pela sua presença. E por último, e não menos importante, Fernanda Flores, sócia da prática de Forensic na KPMG no Brasil. Fernanda, ativa seu áudio, por favor. Foi. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Obrigada, Edu, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai fazer disso um grande bate-papo, a gente vai trocar experiência, a gente vai falar do que vem acontecendo aí ao longo da promulgação da lei desde 2013 até os dias de hoje.
A ideia é a gente fazer disso um bate-papo, trocar experiências. Como o Edu falou, eu sou sócia na prática de Forensic da KPMG. Eu trabalho na KPMG há 15 anos e entre os anos de 2011 e 2014, eu fui trabalhar no escritório em Nova York, quando nem existia a lei anticorrupção aqui no Brasil. E o propósito da minha ida a Nova York foi justamente para atender clientes internacionais que tinham afiliadas aqui no Brasil e em cumprimento à lei anticorrupção lá dos Estados Unidos, a nossa famosa FCPA. E, para minha alegria, quando eu retornei ao Brasil em 2014, a gente tinha a lei já promulgada, não tinha o decreto, mas é um prazer assim ver, atender esse bate-papo e ver a evolução do Brasil, como que a gente está caminhando aí para uma onda natural, um movimento natural do mundo do combate à corrupção. Obrigada pelo convite, ANEFAC. Obrigada, meus colegas, Marina, Adalto e todos que estão aqui. A gente vai fazer disso num dia tão nublado como hoje aqui em São Paulo. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro, mas a gente vai fazer esse dia clarear hoje. Obrigada. Obrigado. Em nome da ANEFAC, eu queria agradecer a presença de vocês três. É super importante ter vocês aqui com a gente hoje, porque é um tema que, de fato, como vocês falaram, é um tema super importante que vem crescendo cada vez mais no Brasil e que as empresas, né, estão se adequando ou observando cada vez mais as ferramentas de compliance, avaliando as responsabilidades de cada um dos membros da gestão, da própria empresa, dos seus funcionários, contadores. Então, eu queria agradecer de fato, é muito importante ter vocês aqui. Bom, Fernanda, eu vou deixar com você agora a apresentação, né? Porque você vai dividir com a gente uma apresentação com relação a alguns números. Fica à vontade. Tá ótimo. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Perfeito. Bem, a ideia para a gente começar esse bate-papo é a gente começar falando de dados. Como eu falei para vocês, não foi, né, a próxima página. Tá na página de apresentação ainda, né? Isso. Espera aí. Por alguma razão não está indo. Fê, passa o mouse no rodapé da sua tela. Tem uma setinha. Acho que eu vou parar de dividir e começar a dividir de novo. O que você acha? Dá stop share e compartilha de novo. Vamos lá. Vai eu aparecendo. Estão vendo? Sim, né? Sim, agora vai. Agora foi. Boa. Bem, então a ideia para a gente começar esse bate-papo foi trazer dados. O que a gente pensou em conjunto? Eu, o Edu, a Adalto e a Marina. Como que a gente poderia mostrar o impacto da lei anticorrupção aqui no Brasil e começar aí a discutir o que vem acontecendo ao longo desses um pouco mais de 7 anos. Só para a gente lembrar, como eu falei, a lei foi promulgada em 2013, a 12846, e em março de 2015 veio o decreto 8420, e o decreto é fundamental quando a gente fala de impacto, porque a gente está falando diretamente de multas, de penalidades, de sanções, de programa de integridade, como o governo federal chama, né? Tenho certeza que muitos aqui devem... Para mim está muito automático o programa de compliance, mas aqui no Brasil o governo federal, lá no decreto, vem como programa de integridade. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho do decreto, e só para lembrar, o programa de integridade
é chamado de como ter um programa de integridade efetivo. Quando o governo federal trata esse tema, ele não fala de um programa de integridade, porque não adianta o programa de compliance estar no papel e não funcionar. Então, a ideia é a gente olhar um pouquinho para esses números, para que a gente entenda qual é o verdadeiro impacto da lei desde 2013 para cá. Então, eu sei que dispensa comentários a gente falar aí o esforço que foi feito no combate à corrupção a partir de 2014 com a Operação Lava Jato. Todo mundo, tenho certeza que está bem familiarizado com todas as quase 100 fases da Lava Jato. E se a gente perceber aqui nesses dados que a gente buscou lá na CGU, a partir de julho de 2017 começaram os primeiros acordos de leniência. E aí a gente começou com a UTC, tudo começou, na verdade, com a UTC, né? Quando teve lá, eles resolveram falar o que estava acontecendo lá no clube. Depois, isso foi em julho de 17, e vocês veem que começou a esquentar os motores em 17, foram dois acordos de leniência. 18, os motores esquentaram, nós tivemos aí mais 4 acordos. 2019, definitivamente foi um ano que eu acho que a lei já estava mais consolidada, já estavam acontecendo as penalidades e as empresas perceberam que era mais fácil fazer um acordo do que ficar ali se justificando o injustificável, já que tinham muitas comprovações ali da violação da 12846. Aí, na sequência, veio a pandemia, né, que não nos deixa mentir, por isso estamos aqui nesse formato virtual. Nós tivemos um único acordo no ano de 2020, da Car Rental, e agora 2021, os motores estão esquentando novamente. A gente vê aí que tivemos 2 acordos até agora, esses dados estão super atualizados, eu busquei esses dados lá nos websites do governo federal na semana passada, então isso é o que está acontecendo. Eu imagino que até dezembro desse ano a gente deve ter aí mais um volume de acordo, mas isso é para dar uma ideia para vocês de que os acordos estão acontecendo, apesar de não aparecerem muito na mídia nos últimos meses, por N fatores. Quando a gente olha para a eficiência da lei, ela está sendo aplicada, e nesse período de 2017 até agora, a gente tem aí 15,3 bilhões de reais que foram acordos de leniência feitos pelas empresas. E dentro desses 15,3, é interessante que, obviamente, esse total não entrou no caixa do governo, mas ele está entrando, porque obviamente depende do tipo do acordo, quantas parcelas, às vezes não é só o dinheiro que entra no caixa do Estado, mas sim programas sociais, programas educacionais, são diversos tipos de acordo e forma de pagamento, né, do acordo. E a ideia, então, é mostrar para vocês que está acontecendo, apesar de não aparecer muito, mas desses 15 bilhões que foram acordados, a gente já tem 330 milhões que foram pagos. E, obviamente, existem entidades bastante eficientes que estão aí no controle para que esses acordos fechados com o Estado, com o Ministério Público Federal, com a CGU, sejam cumpridos. Então, essa fotografia de que a lei existe, de que a lei está acontecendo, que existem os guardiões da lei, eu sempre falo o guardião da lei, o MPF, a CGU, existem aí diversos órgãos que estão olhando para a lei, apesar de não parecer muito nos últimos tempos, porque a gente não vê outras notícias senão as da pandemia, né, o número de mortes. Graças a Deus agora a gente vê mais o número de vacinados e a pandemia sendo mais controlada. Obviamente é o momento que o mundo se encontra, mas isso não significa que a lei foi esquecida. A lei continua valendo, ela continua trazendo seu impacto. Então, eu acho que mostrar esse impacto por meio de números é a melhor forma da gente entender o que vem acontecendo no Brasil aí nos últimos anos, desde a promulgação da lei.
E olha que interessante aqui. A gente tem de 2015, lembrando, a lei foi promulgada em 2013, começou a valer, se não me falha a memória, em janeiro de 2014, e em março de 15 veio o decreto. Então, em 15, nós tivemos apenas uma empresa multada que somou 39 mil. Até dá para entender, porque estava naquele esquentando os motores, a Lava Jato veio em 2014. Aí, em 2016, nós tivemos 12 empresas que somaram 3,3 milhões em multa. Em 2017 foram 7, 2,2. E se vocês se lembrarem, em 2017 a Lava Jato estava a todo vapor, então acho que as investigações estavam sendo feitas, tinha um monte de coisa acontecendo. Em 2018 foram 36 empresas multadas, que somam 3,5 milhões. 19, 75, 11 milhões, aí foi aumentando. 20, 60, que são 60 empresas que somam 108 milhões. E, por fim, 21, até a semana passada, a gente tem 74 empresas multadas, que somam 205 milhões. Lembrando, isso aqui é a aplicação da multa. Isso não tem relação com aquele primeiro dado, o primeiro slide que a gente viu, dos 15,3 bilhões, porque ali é acordo de leniência. Então, aqui são as multas aplicadas às empresas que violaram a lei anticorrupção. E aqui são diversos órgãos que aplicam as multas. No próximo slide eu trouxe alguns, os top 10, que eu costumo chamar aí dos órgãos sancionadores, mas a ideia de trazer esse slide separado é para que ele não se confunda com aquele número, porque uma coisa é o acordo de leniência, quando a empresa levanta a mão e fala, olha, tudo bem, é verdade, eu violei a lei e agora eu quero fazer um acordo para pagar essa minha falta, para pagar essa violação que eu cometi, vamos fazer um acordo aqui entre nós. Aquilo é acordo de leniência. E aqui a aplicação da multa. Quando a empresa viola a lei, não faz acordo, talvez não fale nada, não faz a autodelação, e aí ela é multada pelo órgão que a lei foi violada. Então, aqui a gente vê, os números estão crescendo. A gente olha 2021, nesse ano ainda pandêmico, que os números o número de empresas multadas em 7 meses é bem maior do que do ano passado, em 12 meses. O volume da multa, o valor monetário da multa é praticamente o dobro em 7 meses do que foi em 12 meses. Então, a gente vê, sim, a lei acontecendo. E aqui, por fim, eu trouxe, como eu falei para vocês, dos top 10. Quando eu estava fazendo essa pesquisa para preparar esse material, a minha ideia inicial era buscar as top 10 empresas multadas. Eu imagino que muitos de vocês devem estar familiarizados aí com as multas aplicadas lá no governo americano por conta de violação de FCPA, a lei americana. E lá nos Estados Unidos é muito fácil você olhar as top 10 multadas, agora tem as top 20, e é muito fácil porque os valores são muito altos e são bastante relevantes. Aqui no Brasil, é difícil fazer essa mesma comparação se a gente pensar em FCPA, quais são as 10 empresas mais multadas. E aí eu procurei fazer o inverso, já que a multa é muito pulverizada, eu procurei trazer as entidades governamentais, as empresas estatais que mais multam. E aí ficou mais fácil. E aí, quando eu falo dos top 10 sancionadores, a gente tem aqui os Correios, aí ocupando, ganhando a medalha de ouro em tempos de Olimpíadas, né? Os Correios estão aí com a medalha de ouro e aplicaram até a semana passada, 183 milhões de reais em multa. E se vocês verem aqui embaixo, nesse destaque que eu fiz, a maior multa aplicada até os dias de hoje é de 85 milhões, que foi aplicada pelo Correio para essa empresa, a RS Brasil Indústrias. Então, é curioso porque a gente olha e fala assim, interessante, Correios está trabalhando, está vendo que tem gente violando e está trabalhando para que a lei seja efetiva, seja aplicada. Com a medalha de prata, a gente tem a Prefeitura do Rio de Janeiro,
É muito legal ver isso, né? Apesar do Rio de Janeiro estar no meio lá de um monte de desafios, a prefeitura vem sim aplicando a multas, que soma 60 milhões nesse período de 15 a 21. Com a medalha de bronze, a gente tem a Petrobras, com 24 milhões de multa aplicado, e aí a gente vem aí até a 10ª posição, a 10ª posição sendo ocupada pela CGE do Mato Grosso, com quase 4 milhões de reais aplicados. Mas é interessante quando você olha esses dados, quem tem curiosidade, eu sei que tem bastante gente de finanças aqui, contadores, esse pessoal que adora um Excel. Não vou falar dos advogados, Edu, eu sei que você é advogado, mas eu sei que eles não gostam muito de Excel. Mas quem quiser fazer esse exercício, entra no website do Portal da Transparência do Governo Federal, que essas informações são públicas, e é muito legal você ficar brincando com a base de dados e fazer alguns exercícios para ver aonde está concentrada, as datas de concentração de aplicação da multa, a concentração, o número, a quantidade de empresas que estão sendo sancionadas várias vezes. Então, tem muitas empresas que têm 4, 5, 10 aplicações de multas e sanções e que vão somando aí essa base. A base é bastante grande, como vocês viram, somam 333 milhões. E aqui esse gráfico que eu fiz foi só para ilustrar a concentração, como vocês podem ver, como a gente falou, aí o Correios, a Petrobras com a medalha de bronze, o Correio com a medalha de ouro. Então, aqui foi só para fazer essa divisão aí dos top 10. E esse era o objetivo aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Por aí quase 15 minutinhos que eu despendi aqui para a gente fazer essa introdução. Então, a ideia era essa, era mostrar esses dados para a gente discorrer aí o nosso bate-papo e ilustrar de que a lei existe, de que ela está tendo impacto, de que as multas estão sendo aplicadas. A gente vai falar um pouco sobre programa de compliance. Então, a ideia é assim, a lei não está esquecida, apesar de que algumas vezes eu vejo o pessoal falando, mas a lei esfriou, a Lava Jato acabou, o Sérgio Moro foi embora, tá, tudo bem, Sérgio Moro foi embora, Lava Jato aconteceu o que aconteceu, mas a lei está aí, ela está sendo aplicada. Então, a ideia era essa, era dividir com vocês esses dados, e agora, Edu, eu passo a bola para você. Vamos bater papo? Vamos lá, muito obrigado. Acho que foi muito bom você apresentar esses dados, porque eu acho que nem todo mundo tem ciência dessas informações. Então, fica claro que desde 2015 até 2021, pelo que você mostrou, as multas vêm aumentando cada vez mais para as empresas. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para vocês três, aí que são visões diferentes, né? A Marina e a Fernanda do lado das empresas, aí o Adalto do lado do poder público, mas eu queria entender um pouquinho o que vocês entendem que, por conta do aumento das multas, ou seja, do olhar da anticorrupção no Brasil, que esses programas de compliance que as empresas vêm implementando aqui no Brasil podem melhorar. Como vocês veem isso em relação à parte das empresas, na implementação de programas de compliance? Eu vou deixar para você, porque eu falei bastante já aqui, né? Obrigada, Fê. Eduardo, essa pergunta é bastante pertinente, né? O programa de compliance, ele é criado, né? O programa de integridade, usando o linguajar em português para deixar mais fácil, ele vem com essa ideia, né? Ele é oriundo de uma ideia de prevenção. Ele vem para você ter o que é esperado, né? Tanto pelo Brasil quanto pelas autoridades fora do Brasil, que seja um sistema que percorra os procedimentos financeiros e os controles contábeis da empresa, e inclusive se estenda isso a controles internos, seja tanto para mitigação, a gente falou bastante de corrupção, mas também a gente tem fraude, tem suborno, enfim, tem uma série de outros fatores que não necessariamente estão atrelados diretamente à parte contábil, mas a gente vai, no final, a gente sempre acha, a Fernanda depois ela dividiu um case com a gente bastante interessante, que a gente sempre acha um lastro na contabilidade, e até por isso a importância, né, dessa nosso bate-papo aqui com vocês.
né, pela relevância do papel do contador e dos registros contábeis num programa de compliance. E como que, né, indo direto na sua pergunta, o programa, uma hora, quando você estabelece, quando você implementa um programa de compliance, obviamente aqui a gente vai passar por diversos fatores, desde o aculturamento, o compromisso da alta liderança, que sem isso é impossível né, de ter um programa ou qualquer tipo de ação dentro de uma empresa, caso você não tenha a alta liderança ali endossando, encabeçando e realmente comprometido com aquilo. Mas a gente vê uma melhoria na hora que antes, eu que, né, acho que todos nós 4 aqui, né, já temos uma determinada idade, que a gente tem um antes e depois. Fomos vacinados, inclusive, né? Exatamente. Só uma dose, tá? Eu só tomei uma por enquanto. Pessoal mentindo na idade aqui. Mas aí a gente vê como que era o estabelecimento antes dessa transparência, dos controles, o quanto que papéis importantes, por exemplo, do contador antes não tinham relevância, e depois do decreto, principalmente, até você ver da Lava Jato, o papel do compliance, o papel de controles na empresa ficam muito mais evidentes, e isso melhora no que, principalmente? Na sustentabilidade da empresa ao longo dos anos. Uma vez onde que você tem um escoamento de dinheiro, seja por corrupção, eu vou dizer assim, pequenas corrupções do dia a dia que eram muito comuns em fiscalizações, enfim, de todas as sortes, e a gente vem trabalhando esse papel, né, essa ideia de ética, essa ideia de moral, essa ideia de corrupção, de fraude, que antes a gente não tinha essas discussões no Brasil. Na verdade, eu tenho até familiares que, né, tinham comércio no passado, e era para você abrir um comércio em São Paulo, você já sabia que você tinha que pagar um pedágio. Então, eram falas que eram absurdamente comuns. Hoje em dia, existe, obviamente, um longo caminho a ser percorrido, não se muda uma cultura de um dia para a noite, ainda mais de um país tão grande, com tantas divergências até financeiras. Mas, por outro lado, o fato de fomentar discussões, e a FENAC foi muito feliz de trazer esse debate, que a sociedade como um todo precisa mostrar tanto a indignação quanto a fraudes, corrupções, todos esses atos que a gente sabe que no final acabam impactando tanto a vida da empresa, mas no final do dia a gente pôde acompanhar aí grandes organizações que a gente tinha tanto orgulho serem desfaceladas por atos de corrupção, e quantos empregos, infelizmente a gente não tem esse número, que senão certeza que faria parte dos slides que a Fê apresentou tão brilhantemente, quantos empregos foram afetados por atos de corrupção que favoreceram poucas outras pessoas, né, que fogem do nosso contexto aqui. Desta forma, Eduardo, eu vou passar para a Fê, porque ela certamente vai complementar e colocar pontos aqui que me passaram, mas eu acredito que o debate, essas ações, todo mundo, não só a alta administração, mas todos engajados como sociedade ou como empregados, como sócios, estarem engajados no compromisso da ética e consequentemente, fomentando programas de compliance dentro das empresas. Obrigada, Má. É legal a gente ouvir isso, né? Assim, olhar para trás e a gente poder pegar uma fotografia desses anos aí seguidos da lei, e a gente consegue fazer uma narrativa dessa fotografia. E isso brilha os olhos. Eu acho que para nós, profissionais, executivos, profissionais de compliance ou não, a gente vê essa evolução, especialmente do Brasil, porque a gente está falando do impacto da lei anticorrupção do Brasil. Eu, assim, confesso a vocês que quando eu fui a Nova York em 2011, como eu falei, o propósito foi para trabalhar com FCPA. Naquela época estava tendo boom, tinha tido lá em 2007, se não me falha a memória, o boom de multa de FCPA, que o Top One ficou quase 10 anos ali com a medalha de ouro da aplicação da multa.
até que a Petrobras falou, não, essa medalha é minha. E é muito, muito curioso a gente olhar para trás, assim, num intervalo curto de tempo, a gente está falando de um pouco mais de 7 anos. E quando eu fui a Nova York, eu não imaginava que quando eu voltasse ao Brasil, em 14, o Brasil estaria naquele momento que ele estava. Já tinha uma lei promulgada, o decreto já tinha saído, estava só para ser sancionado pela Dilma, que ficou ali, demorou um pouco, mas saiu em 15. Então, é muito legal a gente conseguir descrever em palavras o que vem acontecendo, exatamente o impacto da lei. Qualquer profissional que você pegue, seja numa empresa grande, média, pequena, ele vai saber o que é um programa de integridade, ele vai saber o que é um programa de compliance, ele pode não ser um profissional daquela área, mas ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe o que era aceitável e o que não é mais aceitável nos dias de hoje. Então, eu acho que essa mudança, como a Má falou, a cultura, não se muda uma cultura de hoje para amanhã. Mas eu, particularmente, tenho muito orgulho de falar que em pouco mais de 7 anos, a gente mudou bastante. Assim, a gente fala sobre o tema, a gente abriu as cortinas, a gente não fica mais escondendo, corrupção existe, está alta, é óbvio que está, mas pelo menos a gente está falando. E isso nos trouxe aqui. Então, eu definitivamente acho que o programa de integridade, eu ia falar compliance, aí a Ana falou assim, não, vamos falar português. O programa de integridade é definitivamente fundamental sobre esse impacto que a gente viu aqui nos números. E eu tenho certeza que no ano que vem, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a gente vai voltar aqui, vai conversar sobre o mesmo tema e a nossa alegria vai ser maior de ver um Brasil caminhando para um lado mais positivo, porque antes parecia que estava andando de ré e agora pelo menos a gente está falando a mesma língua que a maior parte das companhias e falando uma língua global. É isso. E Adalto, obrigado, Fernanda, Marina. Adalto, eu queria entender um pouco da parte do lado da polícia, das investigações. Como você tem visto essas empresas, a implementação dos programas de integridade? Você acha que isso tem aumentado nas empresas e o que facilita, de certa forma, a prevenção, a corrupção? Queria ouvir um pouquinho a tua opinião. Claro, Eduardo. Não, aqui a gente pouco utiliza, na verdade, a lei de anticorrupção, a lei 12846, né? Mas ela veio numa época em que algumas leis vieram exatamente nesse combate à corrupção. Vide a lei de organização criminosa, que é essa que a gente usa mais aqui, né? Nessa mesma época também foi a lei 12830, que é a lei do delegado de polícia. Então, é uma lei também que carecia de uma lei reconhecendo a figura do delegado, apesar do costume de ser o vezeiro, né, fez o delegado, poder requisitório, mas isso não estava tão bem sedimentado na lei. Então, enfim, foram um conjunto de leis ali naquela oportunidade que permitiu que a sociedade como um todo, né, fizesse esse trabalho de combate à corrupção. Então, acredito que o Congresso, naquela época, percebendo ali o anseio da sociedade, teve essa época, porque foi em um curto espaço de tempo, foram essas 3 leis, principalmente, que muito contribuíram. Aí, o que eu percebo, assim, falam muito do envolvimento vamos dizer assim, da alta gestão, né, das companhias, né, com o programa de integridade, a fim de implementar, e a gente vê que, infelizmente, é exatamente isso que acontece, né? Quando a alta cúpula não está engajada realmente naquele programa de integridade, é a hora que o negócio não funciona. Mas é ao contrário, aquelas empresas que implementaram, fizeram um negócio sério, você percebe sim realmente que tem avanços, tivemos muitos avanços, como a Fernanda e a Marina colocaram aqui. Os últimos 2 anos aí, talvez pode ser que tenha esse ânimo tenha diminuído, mas acho que talvez seja mais externo, aparentemente. Acho que a sociedade já tem que continuar cobrando. Como disseram, a corrupção não é da empresa, não é do servidor público, ela é de toda a sociedade, né? Então, todos nós temos que, na sua esfera,
né, no seu âmbito de poder ali, solicitar e exigir, né, da sua companhia, ou então, aqui no caso lá da Polícia Federal, que tenhamos ferramentas capazes de realmente aplicá-la, né? Então é isso que eu vejo assim, muitas empresas que avançaram muito sobre isso, tem bons programas aí, empresas vêm colaborando muito conosco, era difícil isso, normalmente quando a gente ia fazer uma investigação numa empresa, a gente percebia que queria tudo, né, vamos dizer assim, varrer tudo para debaixo dos panos e expor o mínimo possível. E hoje em dia não, a gente já percebe que muitas empresas elas têm colaborado, elas têm procurado trazer mesmo a verdade e para punição realmente somente daqueles que participaram. Que bacana, bom saber disso. Obrigado. E aí, pegando o gancho, né, daquilo que a gente está conversando aqui sobre integridade, etc., o nosso público, né, ele é bastante formado por contadores, né? Há muitos contadores aqui na ANEFAC. E aí, em relação a isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês, ou entender melhor de vocês, o que vocês acham, assim, com relação à responsabilização dos contadores com relação a essa questão da anticorrupção, ou seja, até onde o contador pode ser responsabilizado e até onde ele tem que abrir essas informações para as autoridades públicas num eventual ato de corrupção. Acho que posso iniciar essa, não? Vou inverter a ordem? Com certeza. Vai lá. Não, até é curioso esse caso, porque é uma grande dificuldade. Pensa que a gente, enquanto investigadores aqui, a gente tenta fazer uma reconstrução histórica, na verdade, para entender o que aconteceu, quem participou e qual foi, né, enfim, a participação de cada um, qual ato cada um cometeu para que acontecesse aquele crime, né? E sempre é uma grande dificuldade pegar essas pessoas né, um contador, que ele vai documentar ali e a sua responsabilidade nos crimes cometidos. A gente, na conversa, quando foi feito o convite aqui para eu participar, agradeço muito novamente, Eduardo, e aí a gente trouxe essa questão, né, que o contador ele é corresponsável ali pela escrituração, ele é responsável, na verdade, pela escrituração ali da empresa. Só que ali, muitas vezes, claramente, você percebe alguma irregularidade. Então, esse programa de integridade que as empresas têm adotado, ele é muito importante, porque, assim, o contador, eu acredito que, assim, ele tem que se manifestar que ele não está de acordo com aquilo, que aquilo tem algo ilícito. Eu acho que o mais importante, assim, mensagem que eu queria trazer hoje para o público seria essa. Documente isso, né? Se a empresa tem um bom programa de integridade, faça, né, use esses canais da empresa para que ela faça apuração. Se não tem, não, sou um contador externo. Olha, então, veja bem, se você continuar, até nas conversas, eu lembro do Roberto Fragoso falando que a Receita Federal já tem colocado, né, alguns contadores como corresponsáveis pelas multas aplicadas, pelas sanções aplicadas. E é bem isso, aqui também a gente sempre chega naquela dificuldade de entender se o contador realmente tinha consciência do ilícito que estava sendo realizado ali, se estava sendo cometido, ou se não. Então, assim, se é um contador externo, então já deixa, se for o caso, recuse, de repente, esse cliente, fala que não dá mais para trabalhar desse jeito, ou, se não, leve realmente para as autoridades, para não ser responsabilizado por esses atos também. Acho que esse seria o grande recado que eu queria dar. Tipo assim, documente isso, sabe? Para que realmente não possa ser interpretado lá na frente que tenha participado desses atos. Sim, sem dúvida. Vocês querem complementar alguma coisa, Marina, Fernanda? Agora deixa a Fê falar primeiro. Eu queria só, em conexão com o que o Adalto falou, eu queria só trazer um pouco o decreto 8.420, que quando a gente fala da responsabilidade do contador, existe a responsabilidade civil, penal, a profissão do contador, mas existe também o decreto 8.420, como a gente falou, são 16 parâmetros,
E o parâmetro sexto, ele estabelece que os registros contábeis devem refletir de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Então, isso, não há dúvida nenhuma de que o contador também, ele precisa se atentar para o decreto 8.420, para o programa de integridade. O contador não pode falar, eu sou financeiro, eu sou contábil, eu vou olhar para aqui, para as minhas políticas financeiras e contábeis. Não, ele tem que olhar para um todo, principalmente que o financeiro, vocês sabem muito melhor do que eu, é uma área bastante cruel, porque tudo acaba lá, né? Vira ali uma curva de rio e tudo que é problema para lá no financeiro. As soluções ninguém percebe, mas os problemas ficam ali e vão sendo ali enviadas para o financeiro. Então, definitivamente, eu acho que é até um pouco da natureza do profissional de finanças, essa questão da atenção, o estado sempre de alerta. Eu trabalhei antes da KPMG há muitos anos, trabalhei na área financeira, você sempre está achando que alguém está fazendo alguma coisa errada, e por isso até mesmo que eu vim trabalhar na KPMG, eu fui direto para a área de investigações, porque era bastante da minha natureza, já que trabalhava em finanças, tinha bastante esse perfil. Então, eu acho que em conexão com o decreto, o contador ele precisa, sim, estar atento, e eu tenho certeza que muitos contadores, a maioria dos profissionais de finanças, estão conectados com o programa de integridade, mas é bom lembrar que ele também tem que estar conectado com o decreto 8.420. Um dos parâmetros você, para o programa de integridade ser efetivo, você ter um canal de denúncia, divulgar, treinar os funcionários e eles levantarem a mão. Então, o contador também cabe a ele e ao seu time, ao time de finanças, se perceber alguma coisa errada, seja na área de finanças ou não, e não tiver uma forma não quer falar com alguém direto, se tiver um canal de comunicação, seja ele qual for, pode ser um e-mail, pode ser um 0800, pode ser um website, não necessariamente tem que ser algo muito sofisticado ou profissionalizado, mas que se você, profissional, perceba algum potencial de violação da lei anticorrupção, é importante que levante a mão. Então, acho que é só essa conexão com o decreto que eu queria encaixar aí com o Adalto, que falou muito bem sobre a responsabilização. Mas, se você quiser contribuir... Vou tentar. Depois dessas duas explicações, mas eu vou dar o meu ponto de vista. Eu acho que né, o contador ele pode se amparar, né, no programa de compliance, mas existe um papel do contador e das pessoas de finanças aqui no programa de integridade, desculpa, acabei usando a palavra em inglês, de ajudar a gestão, a alta administração a entender a importância que muitas vezes é tido como burocracia, que é a solicitação de documento, a rigidez, né, na transparência dos registros, de forma que ele pode se valer da lei anticorrupção, né, nos pontos que a Fernanda brilhantemente aqui expôs para a gente, para trazer esse alerta, esse olhar e essa responsabilidade para a alta gestão. E isso vindo de uma pessoa, né, que é de total confiança, como é o papel do contador, o papel do pessoal de finanças, tem um poder muito forte nas organizações. Então, aqui a minha contribuição é no sentido do papel educativo do contador, de saber tantas nuances, essa perspicácia, né, que a Fernanda colocou, desses profissionais que atuam nessas áreas, tanto de perceber e, obviamente, levantar a mão aqui, já quando já tem um indício ali, um ponto de atenção, que está chamando a atenção, mas também de educar a alta administração e as demais pessoas da empresa, né, como um todo, na forma de que vai ser impactado todo mundo se a organização de documentos, a organização e a transparência ali nos livros e registros contábeis não estejam precisos e tão responsivos quanto é esperado. E aí eu também faço uma extensão, não só a lei anticorrupção brasileira, a Fernanda tem muito mais, né, teve a experiência lá no dia a dia, né, para falar da americana, mas a gente tem diversas outras, inclusive francesa, do Bribery Act, que é do Reino Unido, enfim, são diversas leis internacionais e que elas não estão só na extensão do país, são com transações
entre países. E hoje em dia a gente vê que aqui no Brasil as empresas também estão tendo bastante contato, bastante movimentação financeira em outros países, e com isso eles passam também a responder por essas leis, e todas elas, sem sombra de dúvida, existe o mesmo parágrafo da obrigatoriedade da transparência dos registros contábeis. Super interessante. Isso é de fato, né? Você tem a legislação externa, né? A UK Barbary Act, o FCPA, que também fazem pressão nas empresas brasileiras que têm negócios com os países no exterior, ou que são listadas, empresas brasileiras em bolsas lá fora. Agora, vocês falaram uma coisa interessante, que tem muitas empresas que a gente vê que essa tendência ESG, que as empresas elas montam aí os programas de integridade, etc., mas pelo que eu entendo, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês disso, ainda que seja muito bonito no papel, que você tenha as políticas, etc., se a autogestão não se envolver, eu acho que de nada adianta, né? Porque você tem as ferramentas, mas você não tem o poder decisório da autogestão ou envolvimento efetivo da autogestão nas empresas. Eu queria ouvir um pouquinho vocês falarem sobre isso, né? Se ocorrer a falta de envolvimento da autogestão, como vocês veem essa questão? Acho que o Adalto até comentou um pouco anteriormente a questão do engajamento da alta gestão, e é isso, assim, não existe outra forma de você liderar se você não der o exemplo, se você não tiver ali com o timão na mão e dando a direção certa para que aquele barco, aquele navio navegue para onde você quer que ele vá. Então, é muito complicado. É a mesma coisa a gestão de casa. Todo mundo aqui está em casa no último ano e meio. Muitos aqui são pais. E é difícil você pedir para fazer alguma coisa se você não faz aquela coisa. Você pede para o seu filho comer salada, mas você não come salada. Ele vai falar, não vou comer se não come salada. A mesma coisa é o mundo corporativo. Você dá a mensagem e fala, gente, todo mundo trabalhando direitinho, sigam as regras, mas você não fala quais são as regras, ou se você fala, elas só estão no fala-fala e elas não estão no papel, e você age de uma forma diferente do que você fala. E isso é muito comum. Eu acho que, de novo, a gente tá caminhando numa geração que está entendendo melhor como o mundo deve, a direção que o mundo deve ir. Eu não estou falando de Brasil, estou falando numa direção de mais igualdade, de uma competitividade mais justa. Então, eu acho que definitivamente a autogestão é fundamental. Se a autogestão não estiver engajada, não estiver comprometida, a sugestão é a seguinte: olha, primeiro muda um pouco a sua cultura e depois você pensa num programa de integridade. Porque às vezes a gente tem clientes que falam assim, eu queria comprar um programa de integridade, você pode me dizer o que eu tenho que fazer, como se eu tivesse um produto na prateleira e entregasse para ele a receita. Só que não é, a gente sabe, vocês são profissionais de mercado, e isso não existe, porque cada empresa vai ter a sua particularidade, os seus riscos, a sua audácia, o seu apetite, tem o seu cenário, depende de setor, depende de uma série de fatores. E aí, obviamente, isso tudo é gerado e transformado por meio da alta gestão. Então, eu acho que, primeiro, independente de ter um programa de integridade escrito no papel ou funcionando, o mais importante é o passo para trás e ter certeza que a liderança está engajada e quer seguir nessa direção de um mundo mais justo em termos de competição, em termos de integridade, de ética. Eu acho que isso é fundamental. Aqui eu faço um complemento, porque acho que a Fê já colocou bastante aqui do engajamento da alta administração. Quando você vê pesquisas, ou até na nossa experiência, acho que a Fê também pode compartilhar dela, a gente vê que fraudes acontecem até a média gerência, óbvio, né, em termos gerais, assim, é mais comum você ver fraudes em média gerência. Quando a gente fala corrupção, é muito mais ligado à alta administração.
E é exatamente, né, o fator não engajamento da alta administração, e é esse ponto que a Fê colocou sobre o alface, né? Então, você faz toda uma empresa seguir um modelo e você não segue. Obviamente, não vai funcionar. E aí, se chegar lá para o Adalto, todo mundo vai ser um grande problema, porque ele pega isso rapidinho. Então, respondendo, né, Eduardo, se você não tem a alta liderança realmente comprometida, porque para eles vão chegar decisões bastante difíceis, principalmente continuidade de negócio, continuidade de relacionamento com terceiros, decisões críticas que você precisa ter ali o engajamento para ser tomada uma decisão difícil, mas amparada eticamente, você acaba ensejando esses casos, e por isso que a gente vê tantos números que a Fernanda apresentou para a gente ali no começo. Entendi. E, Adalto, tem uma pergunta aqui que foi feita aqui, que eu acho que tem em linha com a questão de auxílio, né? Como tem se comportado as instituições financeiras em relação à abertura dos valores, quando você tem um processo de corrupção, ou indícios de corrupção numa empresa, e aí entra a Polícia Federal na investigação. Vocês têm visto o auxílio ou a colaboração, acho que é a melhor palavra, das instituições financeiras? Não, mas, Eduardo, bem bacana. E, assim, as instituições financeiras, elas têm lá o programa de lavagem de dinheiro, né, e combate ao terrorismo, PF. Eu sempre confundo essa sigla, PLDT, não é? Programa de lavagem de dinheiro, PLT, enfim. Sempre, mas enfim. E aí esse programa, a gente trabalha aqui nas investigações com muita... A gente não tem acesso, primeiro, a desmistificar, né? A Polícia Federal não sai acessando as contas a torta de qualquer direito, não, né? Não é porque tem uma suspeita de que houve um ato de corrupção que ele sai invadindo conta. Não é assim que funciona. A investigação criminal passa por vários filtros, e quanto mais uma diligência, uma ação policial, ela vai entrar na intimidade das pessoas, mais ela é controlada. Então, no caso, o acesso a dados financeiros, ele tem que ter autorização judicial. Então, antes a gente tem que levantar várias provas para chegar para o juiz e falar, tudo há indícios de que houve, né, um crime ali, independente se ato de corrupção ou outro, e tem questões financeiras e é preciso acesso a tais contas para isso. Mas, às vezes, hoje, né, como já foi autorizado pelo Supremo, que o compartilhamento pelo COAF das comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, elas podem ser, né, solicitadas ao COAF através de um sistema, tudo auditável, em inquérito instaurado, né, com investigação em curso, formalmente. E lá a gente percebe que sim, que as instituições financeiras estão melhorando cada vez mais seu programa de combate à lavagem de dinheiro. Tem vindo informações mais completas, né? E isso tem contribuído muito para as investigações. Algumas até em demasia, né? Às vezes detalhada demais, acho que até isso é um problema, porque daí fica aquele questionamento se houve quebra ou não, se teria que ter autorização judicial ou não, né? Isso, então, já de discussões sobre isso. Então, assim, eu tenho percebido. Em contraposição, quando há uma quebra efetiva, vejo que as instituições não estão com um background adequado para atender as requisições judiciais, entendeu? Demora muito para conseguir os dados, e isso às vezes atrasa demais as investigações. Então, de um lado, a gente pode falar que os programas deles de lavagem de dinheiro realmente têm melhorado, a gente tem recebido relatórios melhores das comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Por outro lado, essa parte ainda de atendimento às requisições judiciais, né, para fornecimento de extratos, enfim, e vários outros, eles ainda estão deficitários. Você vê que ainda a equipe, acho que dedicada para isso, não está contente, e isso atrasa demais investigações, prejudica muito. Eu acho que basicamente é isso. Mas a gente tem um bom relacionamento, assim, com essas instituições. Pontualmente,
elas colaboram muito, mas, vamos dizer assim, no geral, tem essa grande dificuldade. Deixa eu só fazer um complemento ao que o Adalto falou. Definitivamente, eu acho que a lei de combate à lavagem de dinheiro, a 9613, ela é fundamental. O Brasil ele é muito maduro em termos de combate à lavagem do dinheiro, é muito bem regulado, o Banco Central está em cima de todo mundo. Então, fora a 9613, que é de 98, que é a nossa primeira lei de combate à lavagem de dinheiro, é a Ionara, né, que fez essa pergunta. Ionara, é legal você também saber se você, não sei se você trabalha no setor financeiro ou com algo relacionado, fora 9613, no ano passado a gente teve a carta circular 3678 do Banco Central, que definitivamente é um marco, que ela pega, quando fala instituição financeira, ela não está só falando mais de banco, ela está falando de tudo, porque hoje, os dias de hoje, banco não, instituição financeira não é mais igual a banco, que até 5, 6 anos atrás era. Hoje tem tudo, tem esse mundo Pay, que eu brinco, todos os Pays que existem, as maquininhas todas, as fintechs. Então, a 3678 definitivamente veio aí para melhorar a 9613, e na sequência veio a 4001, que fala das sanções. Então, eu acho que em termos de regulamentação, o Brasil está muito bem maduro, muito bem constituído, e o Banco Central e os órgãos reguladores estão em cima. Eu acho que esse retrato que o Adalto trouxe do que vem acontecendo é o reflexo da legislação forte do órgão regulador, também, que vem fazendo uma grande fiscalização e orientando. Então, definitivamente, a 9613, em complemento à Carta Circular 3678, a partir de outubro do ano passado, e a 4001, que se refere às sanções também do ano passado, elas fazem com que essa fiscalização, com que as pessoas, com que as entidades sigam a regra do jeito que tem que ser. E acho que tem também os benefícios, né? Você trouxe aqui toda a lista das leis, das resoluções, mas eu acho que um ponto também que é bastante relevante destacar é os benefícios que as instituições financeiras hoje já passaram, já tem um determinado tempo já, mas você já vê benefícios, por exemplo, em solicitação de empréstimos, até a lavagem de dinheiro vem muito em conjunto ali na anticorrupção, pedindo esse conhecimento das pessoas com que você está se relacionando, seja cliente, fornecedor, enfim, toda a vastidão de terceiros envolvidos nesse processo. E há uma tendência aqui das instituições financeiras, e aí posso até estender para demais tipos de instituições, solicitando que a empresa que vai ter relacionamento tenha um programa de integridade e demonstre esse programa de integridade. Aí, quando instituição financeira, você pode ter esses benefícios, o principal deles aqui é a redução de taxas, que me vem à mente com essa pergunta. Outros, que aí a gente vai falar com órgãos públicos, que são as participações e licitações, e também, que é previsto na maioria dessas leis, é a redução de multas, quando você tem esse programa de integridade implementado de forma robusta e efetiva. Muito bacana. Vocês, considerando ainda Posso fazer um complemento, Eduardo? Desculpa te interromper. Não, estava falando essa parte aí e até como é o foco aqui da nossa conversa, o impacto da lei, né, nas empresas, e a gente percebe que é exatamente isso, né, quando empresas que estão envolvidas com corrupção, tudo, se percebe, ou seus dirigentes, a gente tem recebido também a negativa das instituições financeiras de, às vezes, operar com aqueles clientes. Então, olha para você ver que dá resultado, né? Está falando do resultado da lei, desse programa de anticorrupção, eles dão resultado, e acho que, assim, a empresa, ela preservar por esse programa de integridade, ele vem fortalecer isso para exatamente abrir portas, né? Você vê que hoje em dia, né, cada vez mais, as empresas que não estão alinhadas com esse propósito, as portas vão se fechando. Então, a gente percebeu também essas comunicações aqui dos bancos, que alguns têm fechado portas para pessoas que já tenham se envolvido já em atos de corrupção no passado.
É bem lembrado esse ponto, Adalto. A gente vê que está ficando, tem uma frase, né, bastante, um jargão muito usual, que é se você não agir de forma íntegra, o custo, né, de se agir de forma íntegra é o custo de não se agir, né, quando você tem as denúncias, enfim. Mas agora com eu tenho atuado também em algumas empresas que têm tido bastante dificuldade de conseguir até o relacionamento, né, básico ali da contabilidade de pagamentos de contas, algumas instituições financeiras já estão negando ou colocando umas taxas, algumas condições bastante difíceis. Eu queria, considerando o público de contadores, né, também, se vocês pudessem identificar, dar algum aspecto positivo ou negativo que vocês tenham no dia a dia de vocês, identificado com relação a algo que o contador fez ou deixou de fazer, que relacionado à prática de anticorrupção. Alguma experiência que vocês no dia a dia já tiveram, tanto do lado das empresas, né, da assessoria por parte da KPMG, da Ernst Young, mas também do lado da Polícia Federal, aquilo que você, no caso, que Adalto, você numa investigação, você já chegou a notar que algo que o contador podia ter feito para prevenir aquilo e não o fez? Ou algo positivo, que eventualmente você fale, olha, aqui foi bom porque o contador tomou determinada atitude e que minimizou bastante o impacto, ou que ajudou na investigação. Algum exemplo, uma experiência prática que você tenha visto, que vocês todos tenham visto. Quer começar, Marina? Eu vou pensar um pouquinho aqui num caso bom aqui. Eu vou contar um case rápido, que eu acho que talvez a Fê venha trazer o case dela, que eu gostaria muito que ela dividisse, que foi bastante interessante. Rapidamente aqui, um caso positivo. Eu atuei numa empresa onde os controles da empresa eram bastante frágeis, né? Precisaria uma melhoria considerável. E você tinha ali uma pessoa com poderes, tanto token para fazer, tanto para lançar pagamentos quanto para fazer pagamentos. E na entrada de um CFO novo, ele, ao entrar, ele teve esse cuidado de olhar as perguntas óbvias que normalmente a gente não faz com o avançar das nossas carreiras, e ao fazer isso, ele até chegou, né, nesse ponto onde ele identificou alguns lançamentos indevidos, obviamente com a ajuda ali do contador, mas foi via CFO, não foi exatamente via contador, e dali se desmembrou uma investigação enorme, enfim, inicialmente era um valor mais ou menos de R$20 mil, e quando a gente terminou a investigação já estava mais de 8 milhões o desvio. Aqui não foi em corrupção, foi fraude, mas essa diligência de quando você assume, né, obviamente, quando você está na empresa, ter essa preocupação de estar sempre olhando os pontos de atenção, seja lançamentos manuais, lançamentos fora do horário, enfim, uma série de pontos de atenção que a gente pode discorrer depois sobre eles, mas também quando você assume a posição de fazer as perguntas óbvias e passar pelo fluxo para entender, aqui a gente vai direto no ponto que é o ponto de controles, garantir que os controles estejam todos devidamente implantados e, se não, levantar a mão, como a gente já passou aqui. Agora eu falei rapidinho para passar para a Fernanda, que ela tem, acho que talvez ela divida o case, que é bastante interessante. Obrigada, Mar. Que, na verdade, o case foi positivo para mim e negativo para o contador. Então, esse case é muito interessante. A gente estava fazendo a preparação antes do dia de hoje e a gente conversou sobre esse case. Então, eu queria primeiro começar falando sobre isso, assim, dando uma dica valiosa para todo mundo. Todos somos profissionais, executivos nesse dia a dia louco que a gente vive, que não é só por conta da pandemia que está essa loucura, já era uma loucura, só piorou um pouco. Então, quando tudo isso passar, a minha dica é assim, quem quiser tirar férias e descansar, vá para Cuba. Vá para Cuba, descansa, porque lá não tem internet, lá não tem telefone, lá não tem nada. Mas, assim, outra dica em relação a Cuba, que não é o contador. Leva Floratil. Então, Floratil, Atroveran, todos esses remédios para o estômago, levem um estoque, porque Cuba, a parada é um pouco mais pesada lá.
Mas por que eu comecei falando de Cuba? Porque eu fui a Cuba em 2017 de férias, fiquei 10 dias lá, fiquei basicamente em Havana, falei, quero sentir essa cidade, quero ver como vive o cubano, e senti na veia, mas não levei o Florativo. E estava lá, meu telefone não funcionava, a internet não funcionava, e eu tinha, há um mês antes da viagem, eu tinha entregue um relatório para um cliente internacional que tinha a intenção de comprar uma empresa aqui no Brasil, cujo negócio era exportação de grãos. Aí esse cliente me contratou alguns meses antes e falou, KPMG, vai lá e verifica se essa empresa que eu tenho a intenção de comprar é uma empresa correta, se está cumprindo a legislação anticorrupção, se tem um bom programa de integridade, se eu corro algum risco de violação da lei anticorrupção no meu país e no Brasil. Nos contratou, isso é bastante comum para quem está aí nesse mundo, a Marina sabe, o dia a dia, a gente chama de due diligence de anticorrupção. E fomos lá, fizemos o trabalho, pegamos o avião, fomos lá na empresa, tal. Começamos a conversar para entender como era o dia a dia deles, as políticas e a interação com das entidades governamentais, que obrigatoriamente eles tinham, já que eles faziam exportação de grãos, obrigatoriamente eles tinham que se relacionar com a ANTAC, com a gestão do porto, uma série aí de interações com o governo, e que a gente tinha que fazer o nosso trabalho e ver qual era o risco ali, se tinha acontecido alguma coisa no passado que poderia colocar o nosso cliente em risco. Fiz o trabalho, fui para Cuba, achando que eu estava descansando. Meu chefe tenta me ligar, um sócio sênior, já era sócio aqui no Brasil, falei para o sócio, olha, entreguei esse relatório, se acontecer alguma coisa, me liga. Só que ele não conseguia falar comigo, porque eu estava em Cuba. Então, foi ótimo, porque quando eu voltei, a bomba tinha explodido. E aí eu falei, bem, pelo menos eu descansei, agora vamos falar com o contador. E o que aconteceu durante o trabalho, a gente faz entrevistas, entende o ambiente da empresa, os controles, faz uma checagem que a gente chama de background check, verifica quem são os sócios, se eles têm algum antecedente, alguma mídia adversa. E, por fim, a gente chama de teste de transação. E aí, durante as entrevistas, o contador nos contou que a empresa precisava de uma concessão por 20 anos para passar no porto, e também precisava construir um silo que passava numa parte da cidade, e para construir esse silo ela precisava de uma aprovação da prefeitura. Então, ela precisou lá duas situações, uma da ANTAC, que era a concessão para operar no porto durante 20 anos, e uma outra para construir o silo. Essa esteira que saía do galpão até dentro do porto. E durante as entrevistas, o contador abriu o coração, ele foi muito gentil. E ele falou, olha, aconteceu isso para a gente conseguir a licença, a lei municipal para passar o silo foi dessa forma, e a concessão mais 20 anos da ANTAC foi dessa forma, e ele contou como as coisas aconteceram, mas ele não falou, eu paguei propina, a empresa pagou propina, ele contou o que aconteceu, e obviamente a gente percebeu que poderia ter ali alguma irregularidade, e fomos direto aonde ele havia dado indício que tinha acontecido. Resumindo, encontramos uma montanha de papéis, de recibos registrados na contabilidade, na conta de despesas de viagens, mas era uma montanha, tinha tipo uns 40 centímetros de volume de papel, de recibos de caminhoneiros que passavam diárias, noites, pernoitando num posto de gasolina, lá na cidade onde a empresa operava. E essa montanha de recibos somava R$1 milhão para esse posto de gasolina. E aí começamos a somar os recibos e pegamos todos os recibos fisicamente, somamos, dava R$1 milhão, o nome do posto, o CNPJ do posto, o nome do caminhoneiro. Falei, mas de onde eles tiraram tantos nomes, placas de caminhões inúmeras? E o recibo era pernoite no posto, tal, R$1 milhão.
Aí depois, uma série de recibos para consultores. E muitos recibos. Consultor não sei do quê, consultor A, B, C, advogado. E, por fim, tudo isso registrado na contabilidade. Quando a gente pegou esses documentos, checamos o financeiro, checamos a contabilidade, não tinha o que falar o contrário. Era claro que aquilo, e a gente não conseguia ver a evidência do serviço, nem dos consultores e nem as supostas pernoites dos caminhoneiros, porque não condiziam com o business da companhia naquele intervalo de tempo. E para que pernoitar tanto caminhoneiro pernoitando ali? Enfim, e por fim a gente colocou todos essas evidências dentro do relatório, tudo muito bem documentado, com o número da conta contábil, com fotografias do razão, com fotografias dos recibos, e o que a gente ouviu do contador e relatamos no relatório. E por que o meu cliente me ligou, ficou desesperado, e meu chefe sênior, meu sócio sênior me ligando lá em Cuba? Porque o cliente falou assim, KPMG, com esse relatório, eu não vou conseguir fechar o negócio. Vocês vão complicar a minha vida, porque eu não vou conseguir passar essa aprovação lá na minha matriz. Mas aí eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Assim, porque, na verdade, ele me contratou para verificar se existia algum indício de violação, algum potencial risco de corrupção. Muito provável, sim, porque a gente falou com o contador, ele abriu o coração, a gente viu os documentos, a gente viu finanças, a gente viu contabilidade, diversas conversas, inúmeras, e muito provável aquilo era pagamento de propina. E, por fim, a gente falou, tá bom, eu sinto muito que você não vai conseguir fechar o seu negócio, mas aí cada um decide o risco que quer correr. E seguimos dessa forma, envolvemos uma série de áreas dentro da KPMG, muda o relatório, não muda, e não mudamos, obviamente, porque o cliente, ele nos contratou para fazer aquele trabalho, e chegou no momento que o cliente falou, mas se for assim eu não contrato mais a KPMG. A gente falou, que bom, né? Porque eu também não quero mais ser contratado por você, porque realmente o cliente nos contrata para fazer um trabalho de uma diligência para verificar os riscos de corrupção. A gente levanta indícios e aí coloca o negócio dele em risco lá no país dele, aí já existem os meus, os seus e os nossos problemas, né? Esse problema era dele. E aí o ponto é que não tinha dúvida, porque estava tudo muito bem documentado na contabilidade. Eu fiquei impressionada como o contador foi eficiente e ele registrou direitinho na conta certa, as consultorias, as viagens dos caminhoneiros, mas essas viagens nunca existiram, essas consultorias nunca foram feitas, a ponto da gente ouvir em algumas conversas de que a pessoa da prefeitura ia lá na empresa pegar um saco de dinheiro, como era antigamente. Mas, enfim, o que quer que seja, a gente não pode mais aceitar, e o nosso trabalho era verificar potenciais riscos, identificamos, voltei de Cuba, falei, não vamos mudar, não mudamos, e o cliente nunca mais nos contratou. E assim foi o fim. Então leva Floratil para Cuba. Como é que é? Levar Floratil para Cuba. Isso não vai ser... Leva Floratil, Atroveran, todos esses remédios para o estômago, porque Cuba é pesado. Mas assim, super aconselho. Uma brincadeira à parte. Volta desculpa, Marina. Quer completar? Eu ia dizer que esse caso da Fê ilustra bastante, né, o quanto que o contador pode auxiliar, né, pode ser diligente, e ainda pegando o gancho, né, do que a Fernanda estava falando, nessas compras e vendas de empresa, quando a gente olha, né, bastante a parte de registros contábeis, e tem sido um fator de diminuição do valor da empresa, tanto na venda, né, principalmente, que é onde impacta mais. Obviamente, o comprador fica super feliz quando a gente diminui o valor, mas o vendedor fica bastante preocupado, né, que tem um impacto aí direto. Desculpa, Adel, passando para você. Não, que isso. Mas você vê exatamente, volta na nossa fala, né, quanto que a liderança está envolvida e realmente quer fazer o negócio, né.
Então, o contador aí foi super diligente, você vê que fez o trabalho dele, anotou, provavelmente talvez essa empresa não tinha, não sei se tinha, né, um programa de compliance, integridade, mas se tivesse, era né, o fato dele registrar lá, para eles, acho que vai ser um bom exemplo, talvez, disso, né, como que o contador pode fazer ou deixar de fazer, né, nesse caso, registrou tudo bonitinho, tem um programa de compliance, o programa de compliance, isso aqui está estranho, né, e para apuração, porque não tem como ele também ali chegar com uma conclusão sem fazer uma investigação mais funda, mas havendo esses indícios, ele já percebe e pode, né, atuar, né, para que isso, enfim, chegue a quem precisa, né, essa informação chegue a quem precisa para tomar as providências cabíveis. Ainda também você tem o problema da publicização, né? De acordo com a lei, como a Marina comentou bem aí, a questão do preço da empresa diminuir, se torna público, né? Que houve a corrupção na empresa. Então, isso, hoje, com essa questão de tendência ESG, a questão daqueles fundos que só investem em empresas que estão redondas, isso prejudica bastante também, né? Porque a publicização disso deixa evidente que aquela empresa está cometendo ou cometeu um ato de corrupção para o mercado todo, né? Tem uma pergunta aqui no chat que fala sobre dos órgãos de controle, da Thalita, que ela pergunta o seguinte: se a auditoria interna da empresa ela também não tem um papel semelhante ao contador, inclusive em termos de responsabilização. Como vocês veem isso? Eu posso falar? Fica à vontade, claro. Eu acho que assim, a auditoria interna ela é bastante independente, né? Tanto é que ela reporta, em geral, para o Conselho de Administração. Nas empresas maiores, a auditoria interna não responde para a gestão, seja para o presidente ou quem quer que seja da gestão, ela reporta para a auditoria, para o Conselho de Administração. É bastante delicado falar de responsabilização legal dentro dessa nossa discussão. Eu sou economista. Dependendo da empresa, se a empresa é listada, existem algumas exigências da CVM, então, obviamente, precisa entender qual é o perfil da empresa, se ela está listada no novo mercado, se ela está listada ou não. Mas, em geral, eu não tenho visto, o que eu vejo assim, no dia a dia, eu não tenho visto responsabilização da auditoria interna. Porque a auditoria interna, ela não é o guardião do programa de integridade, ela não é responsável pelo programa de integridade. O que está acontecendo nos Estados Unidos, muito comum, os compliance officers, os executivos do programa de integridade, eles estão sendo responsabilizados civil e criminalmente. Isso está acontecendo bastante, mas é o profissional de compliance, não o profissional de auditoria interna. Inclusive, agora, assim como eram feitos os seguros para os CFOs, para os diretores financeiros, que era uma onda no mundo inteiro, isso está acontecendo agora nos Estados Unidos, em alguns países, em especial nos Estados Unidos, os Chief Compliance Officers estão fazendo o seu seguro para, se eles forem responsabilizados na pessoa física, aí eles têm ali aquela cobertura do seguro. Mas eu não tenho visto a auditoria interna sendo responsabilizada. E fazendo, né, aqui, trazendo um pouco de experiência, são linhas de defesa diferentes também, né? E papéis e responsabilidades diferentes. A auditoria vai trabalhar com uma amostra, e obviamente, como a Fernanda colocou, de forma independente. O contador, ele passam todos os registros por ele. E aí a responsabilidade de levantar a mão, que a gente falou logo no início, né, de ter o reporte de quando, ou ter a diligência de quando se identifica um ponto de atenção. Essa é a responsabilidade do contador. A auditoria tem uma outra responsabilidade, mas ela não vai ter essa visão no detalhe que o contador tem. E controles internos
vai verificar não só a efetividade dos controles de fraude, mas também os demais controles da empresa, e aí vai entrar numa lista ali de controles prioritários para fazer essa amostragem. De novo, o papel do contador acaba sendo bastante relevante por ter a totalidade dos registros, e, inclusive, que a gente vê bastante inclusões de contas, quando a gente faz uma análise ao longo dos anos pelos planos de conta, você vê entradas e saídas de contas sem uma explicação tão clara ou uma necessidade tão declarada, tão óbvia ou respaldada por comprovantes. E o compliance ele vem nessa parte tanto de orientar a integridade, né, como todo no negócio, mas orientando também a controles de fraude e corrupção, focando nesses tipos de controles quando a gente está falando aqui no papel e na responsabilidade do contador. Então, eu acredito que aqui elas não se sobrepõem, porque são visões diferentes e amparadas por totalidades diferentes de análise. Entendi. Bom, por seu lado, Adalto, você acha que isso também que vocês chegam a verificar eventuais suspeitas com funcionários com a auditoria interna também, ou isso não é uma prática comum? O que a gente às vezes percebe na investigação é que a auditoria teve conhecimento e nada fez, né? Que não reportou, né? A gente já teve caso em que você vê que a auditoria, né, apurou aquele caso, né? E assim, não tem como não, né? Alguns casos são muito evidentes. Tem alguns casos que a gente fala que são cinzentos, né? Você não sabe se realmente o que aconteceu, mas tem casos que é preto no branco, não. E como eu falo assim, é muito com o escritório de advocacia, consultoria, né, que são muito utilizados para esses desvios. Então, na verdade, assim, então não tem uma regra, né? A investigação que vai dizer se a auditoria ou o contador, o trabalho do contador que participou, que teve ali envolvimento, que soube, né, teve condições de ter ciência daquilo e nada fez. Até gostaria de fazer um adendo aqui, no falar da Adalto, que a diligência é de todos. E trazendo aqui, né, para o meu cenário da Fernanda, de consultorias, que quando a gente está em investigação, acho que a turma de auditoria também entra ali no rol dos primeiros a serem observados pela gente, porque esse ponto que a Adalto colocou, verificar se passou ou se ele tinha conhecimento dessa informação, e uma vez que tinha conhecimento, qual foi a ação que ele tomou. Aí, nesses dois pontos, obviamente, o time de auditoria, seja interno ou externo, é sim alvo das nossas análises e é sim responsabilizado. Fica claro, então, que todo mundo tem que participar, né, dentro de uma empresa no processo de anticorrupção, e que o envolvimento da gestão é de suma importância para ajudar em qualquer problema desses. Pessoal, a gente está chegando no final do debate, a nossa hora está se aproximando. Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de vocês três. Eu acho que foi ótimo ter vocês aqui. Agradeço em nome da ANEFAC, ouvir um pouco da experiência que vocês têm no dia a dia. Foi ótimo compartilhar com vocês esse tempo, né? Porque a gente poderia aqui continuar falando sobre anticorrupção o dia inteiro. E aí eu deixo a palavra para vocês para as considerações finais de cada uma. Fiquem à vontade para falar. Ladies first. Posso falar? Claro. Eu queria agradecer, como eu falei no início, eu imaginava que isso aqui seria um bate-papo, uma conversa entre amigos, virtualmente. Foi muito bom. Se perguntas ficaram sem serem respondidas, a gente fica à vontade, o pessoal da ANEFAC manda para a gente responde. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Edu, Adalto, Marina, todo o time da ANEFAC pela organização. Obrigada a vocês que participaram. Foi uma delícia. Eu acho que esse bate-papo de troca de experiências
é definitivamente muito útil. A gente passou da fase de ficar falando da lei, a quem aplica, quem não aplica, quanto é que paga, quanto não paga. Isso acho que a gente já está numa maturidade de que hoje a gente pode falar do futuro e pode falar também do passado e se orgulhar, porque a gente vem construindo um Brasil melhor. E eu gosto muito da Marie Curie, que para mim é uma referência. Eu acho que o mundo mudou depois dela, o tratamento de câncer mudou. Ela fala que se a gente quer fazer um mundo melhor, só depende da gente. Então, ao invés da gente ficar culpando, apontando dedos nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, se a gente pegar o nosso dedo e apontar para a gente e falar o que eu posso fazer de diferente, a gente vai fazer um mundo melhor, assim como a gente vem fazendo. Então, é muito prazeroso participar desse bate-papo e contem comigo para o que for necessário. Obrigada. Eu também vou copiar um pouco da fala da Fê, mas é de coração. Agradeço a ANEFAC, obviamente ao Eduardo, ao Adalto, Fernanda. Foi um bate-papo que eu não vi o horário passar. Gostaria de passar também o dia inteiro aqui falando, é um assunto que a gente gosta muito, ver profissionais tão qualificados trabalhando nessa área dá muito orgulho e muita vontade de continuar. Acho que o que a Fê colocou, né, que a mudança vem da sociedade como um todo, desde que a gente comece pela gente, né, a gente colocando isso em prática. Então, a ética em primeiro lugar, transparência junto com a ética, não em segundo, mas junto com a ética, e que tenham mais debates como esse, para que a gente aprenda, que hoje eu saio aqui bastante preenchida de informações que foram relevantes para mim, pessoalmente e profissionalmente. Muito obrigada mais uma vez e muito honrada com o convite. Meninas, apesar da Fernanda ter falando que a gente já tem certa idade, nós somos meninas. Obrigado foi um prazer dividir aqui essa bancada com vocês. Eduardo também, não inclui as meninas, fica tranquilo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Foi muito enriquecedor aqui esse debate, né? Ouvir, né, vocês falando, ver a visão da empresa. A gente tem aqui a visão muito da investigação externa e essa oportunidade é bom para a gente entender que as empresas também tentam fazer o seu programa, há dificuldades, né? Mas é que você falou, o esforço tem que ser de todos, né? O esforço tem que ser de todos. A gente tem avançado, né? Por mais que às vezes pareça, não, está diminuindo. Não está diminuindo. Eu tenho contato direto com o pessoal da CGU, o pessoal da AGU, Tribunal de Contas da União e, né, Tribunal dos Contas do Estado. Você percebe que todos esses órgãos, todos estão imbuídos desse corpo técnico, né? Muito imbuído nesse propósito de combate à corrupção. E é isso, cada um na sua esfera, fazer um mundo melhor. O que é o nosso mundo, né? Aquilo que a gente tem contato. Não é... Às vezes a gente quer que, né, a Índia aconteça, lá que o Japão, que as Olimpíadas... Eu não estou lá no Japão, não estou na Olimpíada, eu estou aqui, estou fazendo meu trabalho, eu convivo com minhas pessoas, né, com os meus vizinhos, em todos esses fatos, a gente contribuindo, a gente faz um mundo melhor. Então, cada um, né, a parábola, né, do beija-flor no incêndio da floresta, que enchia o bico da água e ia lá jogar água no incêndio, né, da floresta. Eu falei, pô, você acha que você vai apagar? Eu falei, não, eu estou fazendo a minha parte. Se vai apagar ou não, a minha parte está feita. E o dia que eu não estiver mais nesse plano, estou em paz, né, vou em paz para um outro plano. Tá bom? Obrigado, meninas aí do background aí da ANEFAC. Vocês foram demais também. E é isso. Um abraço. Gente, obrigado novamente a vocês três. Foi ótimo conviver com vocês. Eu queria também agradecer a todos que acompanharam o webinar. Também deixo o convite a vocês que ainda não conhecem a ANEFAC. Vocês podem acompanhar o trabalho da ANEFAC nas mídias digitais, no canal do YouTube, onde você tem muito conteúdo, inclusive gratuito e atualizado, tá? Para que vocês possam avaliar. Associem-se à ANEFAC. Entre em contato na ANEFAC, vocês podem verificar os benefícios exclusivos através do e-mail associados@anefac.org.br. E, por fim, vale ressaltar que esse ano a gente tem várias ações na ANEFAC e fortalecendo a nossa própria governança, que é um tema que a gente falou aqui, nós vamos contribuir com certificações de ESG, LGPD e controladoria e núcleos de inteligência de mercado. Então, que vai gerar discussões sobre agronegócio, varejo e energia.
Então, obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco. Deixo também meu convite a vocês para acompanharem as outras ações do Circuito de Transparência que vão ocorrer. É uma agenda super rica em informação de incentivo às melhores práticas empresariais. Nosso próximo encontro vai ser dia 26 de agosto, quando falaremos sobre ESG. As inscrições serão abertas em breve. Vocês podem acessar o site da NEFAC. Espero vocês lá. Um abraço a todos e até a próxima, gente.